Olá! Nessa aula nós vamos falar sobre a norma regulamentadora 32. Essa é a principal norma regulamentadora quando a gente fala sobre a área da saúde, porque é ela que vai dizer sobre tudo o que nós temos que fazer, desde os equipamentos de proteção individual até o gerenciamento de resíduo. O que vai ser feito com aquele resíduo que você produz lá no seu setor de saúde? Então, a norma regulamentadora, eu brinco que hoje a norma está uma mocinha. Por quê? Ela foi criada lá em 16 de novembro de 2005, ou seja, hoje ela já está com 12 anos completos, então ela está crescendo. E conforme ela vai crescendo, a tendência é que os profissionais sejam o quê? Cada vez mais sensibilizados com a norma. Então a norma, ela principalmente fala pra gente que ela vai estabelecer as diretrizes que a gente tem que seguir para a implementação de medidas de proteção à saúde do trabalhador dentro dos serviços de saúde. Ela vai recomendar que para cada situação de risco a gente tem que adotar medidas preventivas e capacitação dos trabalhadores para um trabalho seguro, para desenvolver um trabalho seguro. Para isso, a gente fala que a gente precisa de uma responsabilidade solidária, ou seja, precisa existir uma responsabilidade entre o trabalhador e a empresa. Então, a empresa precisa entender o seu papel enquanto empregador, enquanto treinador, por que ela tem que fazer aquilo, por que ela tem que seguir a norma, e o trabalhador precisa entender por que ele tem que seguir aquela norma. Por que tem que ser assim? Por que as coisas não podem ser do jeito que eu quero? Por que eu tenho que seguir aquilo? Eu tenho que seguir aquela legislação? Então, a empresa tem que ser responsável por fazer com que você siga a norma regulamentadora 32. Então, existe uma responsabilidade solidária, existe uma consciência que a gente fala de você entender que sofri um acidente de trabalho. Será que a culpa foi minha? Será que o ato inseguro foi meu? Ou será que a condição insegura foi a empresa que me colocou? Então, sempre que tiver um acidente de trabalho na sua empresa, já cria esse hábito de avaliar o acidente. Ah, mas o acidente não foi comigo, não tem problema. Avalie o acidente, ouve de alguém o que foi que aconteceu. Ah, teve um acidente na empresa. O que aconteceu? Ouve a situação, mesmo que, mas eu não estava lá para eu saber o que aconteceu. Fica para eu saber, para eu ter testemunha, para eu ser testemunha do que aconteceu. Mas fica sabendo da situação para você fazer uma análise na sua cabeça, na sua consciência, de quem será que pode ter errado ou não. Será que foi a empresa? Será que foi o trabalhador? Será que os dois erraram? Será que houve uma coparticipação? Porque isso vai fazer com que você amadureça e com que você entenda melhor o seu papel dentro daquela empresa. O amadurecimento vai trazer para você uma melhor cooperação com a sua empresa. Você vai ser parceiro da sua empresa. E isso é muito bom, tanto para a empresa quanto para você. Você vai trabalhar com mais garra, com mais determinação, com mais vontade e vai vestir melhor a camisa da sua empresa. Então é importante essa consciência por parte dos trabalhadores e é importante também que os trabalhadores saibam quem está junto com os trabalhadores nessa sensibilização. Quem está junto também é a CIPA. CIPA a gente já falou aqui um pouquinho, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Então a CIPA vai trabalhar diretamente com você para que você não sofra nenhum acidente de trabalho. Então eles vão trabalhar ali duramente com relação à prevenção. É o setor de segurança e medicina do trabalho, que também vai, toda vez que ocorrer um acidente de trabalho, eles vão lá, vão ver o que aconteceu, vão averiguar, vão perguntar. É a CCIH. A CCIH, para quem não sabe, é a Comissão de Infecção Hospitalar. Então são eles que são responsáveis pela prevenção da infecção hospitalar. E o CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, como eu também já falei aqui. É uma semana só de palestra, só de orientação, para que você tenha essa sensibilização. Então, todos juntos vai ocorrer essa responsabilidade solitária. A NR32 também vai abranger a necessidade da vacinação do nosso trabalhador. E aí você pode perguntar, nossa, mas eu preciso tomar vacina? Vacina para todo mundo é um certo sofrimento, né? Que isso a gente já traz desde quando a gente era criança. Isso é, de certa forma, uma coisa cultural. Então, toda vez que você sabe que tem que tomar uma vacina, você corre um pouquinho. Mas não tem por onde correr quando a gente trabalha no setor da saúde.
É melhor a gente prevenir do que a gente remediar, já diz os nossos avós. Então, sempre que você vai começar a trabalhar em qualquer setor, qualquer instituição da saúde, uma das primeiras coisas que vão te cobrar é com relação à vacinação. Mas quais são as vacinas, as principais vacinas que você precisa comprovar? Então é a vacina do tétano, a vacina da hepatite B, a vacina da influenza, a vacina do sarampo, cachumba e rubéola, que é mais conhecida na área da enfermagem como a SCR. O ano passado, por exemplo, em 2017, nós tivemos muitos casos de cachumba, que a gente já não via há muitos anos. Então, nós que somos trabalhadores da área da saúde, nós precisamos estar imunizados com relação a isso. E agora, com essa epidemia que nós estamos tendo, nós também temos que comprovar que nós estamos imunizados com relação à febre amarela. Então é uma oportunidade de você olhar lá na sua carteirinha de vacina e você verificar se você já foi imunizado ou não. Se você não foi, vai ao posto de saúde mais próximo da sua casa, porque a campanha ainda está acontecendo. Vai lá e fala que você não tomou a vacina da febre amarela e que você quer ser imunizado. Tá? Abrange ainda a exposição que você tem com relação a riscos ocupacionais, como a gente já falou aqui diversas vezes. Quais são os riscos que a NR32 fala pra gente? São os riscos físicos, biológicos e químicos. E aí, o que a gente pode voltar aos exemplos para isso fixar melhor na sua cabeça? Com relação ao risco físico, a gente pode considerar qualquer probabilidade à exposição aos agentes físicos, que podem ser qualquer energia, como ruído, como vibração, como uma pressão anormal. Lembra que eu falei em uma aula anterior sobre a questão de quem trabalha em câmara hiperbárica com relação ao mergulho que eles fazem, que a gente chama, popularmente como mergulho, que é aquela oxigenoterapia a 100%. Com relação à temperatura extrema, então às vezes quando a gente trabalha principalmente no setor fechado, eu trabalho lá no UTI, eu tenho que trabalhar com os meus aparelhos de ar-condicionado todos ligados, então de repente eu saio da minha UTI e vou lá almoçar, nossa, tá um calor horrível lá fora, então já é uma exposição que eu tô tendo, já é um choque térmico que eu posso ter. Com relação às radiações ionizantes e não ionizantes, então vai depender do setor que eu trabalho. De repente, se eu trabalho no setor oncológico, eu posso receber alguma radiação se eu não fizer uso do meu equipamento de proteção individual. Com relação aos riscos biológicos, qualquer probabilidade que eu tenha de exposição ocupacional a micro-organismos, células, parasitas, bactérias, qualquer micro-organismo. Pode ser em relação aos acidentes perfuro-cortantes, principalmente os técnicos e os auxiliares de enfermagem, que a gente fala que eles se acidentam muito com relação a pérfuro cortante. Isso é um risco biológico muito preocupante. Os estudos mostram pra gente que de 30 a 35% dos casos de exposição percutânea, ou seja, dos casos que eles estão ali fazendo algum tipo de punção, algum tipo de administração de medicamentos, eles estão associados à retirada de sangue ou de punção venosa periférica. Por que ocorrem esses acidentes? Porque, infelizmente, os nossos profissionais não estão utilizando luvas descartáveis. E aí, quando ocorre o acidente, o profissional se fura, se contamina. Então, vocês que serão futuros técnicos de farmácia, vocês também podem se contaminar. A gente sabe que algumas farmácias também aplicam medicamentos por via intramuscular. Então, se vocês também não utilizarem a luva de vocês, de repente, na retirada de uma agulha, de uma seringa, o paciente se mexe, acontece qualquer coisa e vocês se contaminam. Por vezes, o paciente não nos avisa antes da aplicação que ele é portador de alguma doença. E aí a gente só vai saber depois que ocorreu o acidente. E aí é aquela correria, abre CAT, registra CAT, vai lá, faz teste rápido no paciente. Você faz aqueles 6 meses de acompanhamento, é aquela dor de cabeça desnecessariamente. Porque se você estivesse com equipamento de proteção individual indicado, talvez você diminuiria em 90% até as chances de você ter um acidente de trabalho. Entre 60% e 80% das exposições ocorrem após a realização do procedimento.
e podem ser evitadas com as práticas de precaução padrão. O que são as práticas de precaução padrão? É o uso de luva, uso de avental, uso de máscara quando necessário, uso de calça comprida, uso de manga comprida, por exemplo, e uso dos dispositivos de segurança. Com relação aos riscos químicos, são todas as substâncias compostas pelos produtos químicos que podem ser apresentadas na forma líquida, na forma sólida, na forma de vapor, de névoa. As vias de entrada no organismo geralmente são por via digestiva, por via respiratória, por via da nossa mucosa, por via parenteral ou por via cutânea. E os quimioterápicos também a gente considera um tipo de risco, porque o profissional que trabalha diretamente com oncologia, por exemplo, está exposto a algum risco. Entende-se por um acidente ambiental com contaminação do ambiente, devido ao invase, à saída do medicamento, seja por derramamento ou por pequenas gotículas que às vezes se soltam no ambiente e que a pessoa pode se contaminar. É levado pela corrente de ar. Então, se você não utiliza o EPI necessário dentro daquele ambiente, você pode se contaminar. Só que é uma contaminação, é uma doença ocupacional que não vai aparecer agora, vai aparecer daqui a 10, 20 anos até. E que às vezes você nem vai associar que você teve aquela doença porque você trabalhou naquele setor de quimioterapia naquela época. Porque até lá, de repente, você já está o quê? Aposentado, dependendo do quanto você já tinha de vida trabalhando, tá? É vedado ao trabalhador o uso de pias para outros fins que não sejam para a área da saúde. Então é vedado fumar nessas pias, é vedado o uso de adorno, é vedado o manuseio de lente de contato dos trabalhadores. Às vezes o trabalhador faz uso de lente de contato e aí ele está trabalhando, a lente de contato cai, ele vai lá naquela pia que a gente utiliza para higienizar várias coisas do paciente, e aí ele vai na pia querendo trocar, né, querendo recolocar a lente dele. É vedado, gente, isso não pode. Qualquer tipo de contaminação que tenha naquela pia pode pegar na mucosa do trabalhador e isso pode causar algum dano àquele trabalhador. Então os EPIs podem ser descartáveis ou não, eles devem estar sempre à disposição em um número suficiente. Então a gente tem um grande problema com relação à máscara, principalmente aquelas máscaras N95 dentro da instituição hospitalar, porque às vezes a gente encontra instituições que dizem para os trabalhadores que eles não têm, eles têm que ter, tá? Então exijam isso da instituição de vocês. Dependendo da instituição que você trabalhar, isso vai ser mais complicado, mas não trabalhe sem o seu EPI. Então tem que garantir o imediato fornecimento ou reposição. Se não tiver EPI, você também não pode prestar assistência para aquele paciente. E aí a gente fala sobre o gerenciamento de resíduos. Cada empresa precisa ter o que a gente chama de plano de gerenciamento de resíduos sólidos de saúde. Por quê? Todo resíduo sólido que é produzido dentro dos setores de saúde, dentro das instituições de saúde, ele precisa ter um destino. Ele não pode simplesmente ser um lixo como um lixo orgânico que a gente consome em casa e que a gente joga fora e vai para qualquer lugar. Então, os sacos plásticos que são utilizados, eles devem ser fechados de tal forma que não permita o derramamento nesse meio de caminho até chegar ao destino final dele, mesmo que virados, às vezes de cabeça para baixo. Deve ser preenchido até 2/3 da sua capacidade, então a gente não pode encher demais aquele lixo para não ocorrer esse derramamento. O recipiente que a gente armazena o pérfuro cortante, ele deve ser enchido até menos que 5 centímetros da altura da boca dele, que a gente fala. Existe um pontilhado que a gente deve respeitar. O que a gente percebe muito quando a gente fala de pérfuro cortante? Que às vezes você vai deixando para o seu colega do outro plantão, do dia de amanhã, para ele fazer a troca da caixinha. E aí o colega vai deixando para você vai deixando para o colega e assim os plantões vão correndo. E aí o que vai acontecer? Um belo dia você deixou para lá, você negligenciou, você foi imprudente. E aí você vai lá
Quando você joga o seu pérfuro, o que acontece? Você se contamina com o pérfuro que já estava lá e que você não sabe nem quando foi usado e nem de que paciente era. Já pensou que situação chata? Que falta de responsabilidade de vocês, profissionais? Então respeitem a linha pontilhada que vem no pérfuro cortante. Não tem por que passar daquela linha pontilhada se o hospital dispõe de material para vocês. O recipiente deve ser mantido sempre em um suporte exclusivo. Então essa caixinha de pérfuro é uma caixinha feita de papelão, uma caixinha amarela. Vai ter lá o símbolo do pérfuro cortante. Ele não pode ficar, por exemplo, em cima de pia, porque vai molhar aquela caixinha de papelão. E aí ele pode, às vezes, se desfazer. E aí aquele pérfuro todo vai soltar, vai fazer tudo aquele derramamento. Então ele precisa ter o suporte lá na parede, ficar lá na parede bonitinho, numa altura que permita o quê? A visualização para o descarte. Então não adianta eu colocar numa altura que eu não estou vendo. Então eu vou colocar lá às cegas. Não pode, tem que ser numa altura que eu esteja vendo. Então, numa altura média. Ah, mas poxa, eu trabalho num lugar que tem pessoas de várias alturas. Coloca numa altura média das pessoas que são mais baixas. Considera sempre pelas pessoas mais baixas. O empregador deve capacitar esses trabalhadores, como a gente já falou aqui anteriormente, para garantir que esses trabalhadores todos desenvolvam o trabalho da mesma forma, para que eles falem a mesma língua e para que eles tenham a mesma sensibilização, como a gente já falou aqui na aula anterior, e para que eles estejam o quê? Familiarizados com esses riscos que eles estão expostos, para que eles saibam qual é o risco que eles estão expostos, para que eles usem o EPI necessário para aquele risco. Os trabalhadores que atuam na higienização dessas instituições de saúde, eles também devem ser capacitados, eles não devem ser deixados de lado. Por quê? São eles que vão lidar com esses resíduos. Então são eles que vão lá, vão tirar o lixo de onde você trabalha. Eles precisam saber de que forma eles precisam manusear esse lixo, de que forma eles precisam se deslocar com esse lixo, que horas que eles devem tirar esse lixo. Tem toda uma logística para isso. A comprovação da capacitação, ela deve ser mantida, assim como eu falei lá atrás, que a gente tem que comprovar que a gente entregou o EPI, a capacitação desse profissional, ela também deve ser documentada e deve ser armazenada. Porque se vier uma inspeção lá do Ministério do Trabalho, a gente precisa comprovar que essa pessoa foi capacitada, tá? Com relação à ergonomia ocupacional, o que é ergonomia? É aquele estudo que vai se preocupar com a postura do profissional. Nós também já falamos aqui em aulas anteriores. Então, os trabalhadores devem ser capacitados para adotar uma mecânica corporal correta da movimentação de pacientes ou de materiais. Então, não pegar de qualquer jeito, não levantar e sentar de qualquer jeito, porque ele pode ter uma lesão. Como eu falei, as lesões muitas vezes não aparecem hoje, elas vão aparecer daqui a 10, 20 anos, e que isso pode prejudicar a integridade física das pessoas, tá? Então a ergonomia vai estudar tudo isso, e a ergonomia, o pessoal lá do Serviço de Segurança do Trabalho é o pessoal que vai alertar vocês para isso, é o pessoal que vai capacitar vocês para isso. Às vezes, um educador físico dentro da unidade de saúde de vocês é quem vai auxiliar isso, é quem vai fazer ginástica laboral com vocês, é quem vai fazer esse relaxamento com vocês. Antes de vocês começarem a jornada de trabalho de vocês, juntamente com o fisioterapeuta, junto com o pessoal da segurança do trabalho. Então é um trabalho, como a gente fala, interdisciplinar. Não é um profissional só que vai fazer. Se todos derem as mãos, a gente consegue cumprir a NR32 de uma maneira igualitária, de uma maneira que todos consigam se sensibilizar e que cada trabalhador que entre no nosso serviço de saúde consiga perceber isso e consiga também ter essa sensibilidade, ter essa visão que vocês que já estão na empresa estão tendo. Então a gente brinca que a NR32 ela foi feita para quê? Para compreender, para valorizar e para cumprir. Não existe outra discussão para isso. Tudo bem até aqui? Essa foi a nossa aula de NR32. Eu espero que seja uma aula para você muito produtiva e de muito aprendizado. Até a próxima!